Olá, querido estudante, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, o seu professor Lucas Rocha, com mais uma aulinha de redação, desta feita analisando esse grande tema que é educação financeira, esse tema que vocês produziram recentemente num simulado, num texto que vocês fizeram. Então, a educação financeira é um tema muito importante para o Brasil hoje, isso justamente porque a partir de 2019, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, incluiu o conhecimento de educação financeira como obrigatório para todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o tema se torna muito importante, muito significativo, até porque virou lei e sabemos a importância de leis recentes para influenciar as do Enem. Tudo bem? Vamos lá? Começamos a aula. Então, a proposta é essa daqui. Vamos ler os textinhos. Diz assim o primeiro texto: educação financeira chega ao ensino infantil e fundamental em 2000. A chamada educação financeira, cuja oferta hoje depende da estrutura de cada rede de ensino, passa a ser direito de todos os brasileiros previsto na chamada Base Nacional Comum Curricular. É uma grande oportunidade, uma grande conquista para a comunidade escolar do país, diz a superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil, a AEF Brasil, Cláudia Forte. A educação financeira busca a modificação do comportamento das pessoas, desde pequeninas, quando ensina a escovar os dentes e fechar a torneira, para poupar água e economizar. Isso é um preceito de educação financeira. É muito importante a gente perceber o seguinte: quando a gente fala de educação financeira, eu acho que quando a gente fala de qualquer tema, perdão, qual é o hábito que você, estudante, precisa desenvolver, né? Se pergunte o que é aquele tema. O que é educação financeira? Boa parte dos estudantes vai responder: é conseguir poupar dinheiro. Errado. Educação financeira é se comportar de uma forma sustentável, utilizando bem o dinheiro, de uma forma a ele render mais e, obviamente, trazer para a sua vida maior conforto e mais prazer. É isso que é educação financeira. Então, está envolvido em educação financeira não só aprender a poupar, investir, mas, sobretudo, a gastar. O ditado antigo da minha avó, ela dizia assim: não é mais rico quem tem mais dinheiro, é mais rico quem gasta menos. Então, a gente vive numa cultura em que as pessoas gastam demais. Não é adequado, correto, aceitável que uma pessoa ganhe um salário X e ela gaste 2x no cartão de crédito. Isso não existe. É preciso criar um projeto com o valor que se tem. Mas as pessoas, elas são muito influenciadas em suas necessidades e em seus desejos, há uma mistura nisso. Não se divide o que é necessidade e o que é desejo. E fatalmente essas pessoas acabam se concentrando num projeto de existência e num projeto de gasto que, obviamente, vai gerar um tipo de demanda, provavelmente para o resto da vida daquela pessoa. Existem gastadores crônicos, existem pessoas que gastam cronicamente, que não conseguem parar de gastar e que têm no dinheiro o principal projeto de existência e de vida, não fazendo o que é correto. As pessoas trabalham para o dinheiro e não o dinheiro trabalha para as pessoas. Então, existem uns preceitos básicos sobre a educação financeira. Primeiro, você nunca gasta tudo que você tem. Isso é básico, por diversas razões, pelos imprevistos, pelos projetos, pela organização, por tudo isso. Mas as pessoas ganham 10 e elas gastam 11. Então, a educação financeira é muito mais ampla do que apenas poupar e investir. É poupar, é investir, é consumir conscientemente, é gastar menos, é valorizar o dinheiro e transformar o dinheiro como um aliado e não, como na nossa cultura é, sempre um inimigo. A BNCC é um documento que prevê o mínimo que deve ser ensinado nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. A educação financeira deve, pela BNCC, ser abordada de forma transversal pelas escolas, ou seja, nas várias aulas e projetos. Parecer do Conselho Nacional de Educação, CNE, homologado pelo MEC, prevê que as redes de ensino adequem os currículos da educação infantil e fundamental, incluindo essa e outras competências do ensino até 2020. A educação financeira nas escolas traz resultados de acordo com a AEF Brasil, pesquisa feita em parceria com a Serasa Consumidor e Serasa Experian esse ano, mostra que 1 a cada 3 estudantes afirmou ter aprendido a importância de poupar dinheiro depois de participar de projetos de educação financeira.
Outros 24% passaram a conversar com os pais sobre educação financeira e 21% aprenderam mais sobre como usar melhor o dinheiro. Então veja que educação financeira, de fato, é um aprendizado de preceitos que, se utilizados na prática, vão melhorar a relação do indivíduo com o dinheiro, com os gastos próprios, com o consumo, com a sustentabilidade de sua existência, e mais do que isso, a ponderação se é necessário comprar aquilo ou se é desnecessário. Tudo bem? Vamos para o texto 2? Olá. Texto 2 são resultados de uma avaliação, pesquisa, né? Média do índice de intenção a poupar. Você vê que de agosto de 2010, né, de agosto de 2010 a dezembro de 2011, houve um aumento, né, no controle e no tratamento da intenção de poupar. Tem um gráfico 2 que mostra isso também, a porcentagem dos responsáveis que declaram que os alunos participam da elaboração do orçamento doméstico. Agosto de 2010, dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Então, assim, há um crescimento cada vez maior de estudantes, de jovens, de crianças, no interesse de saber lidar melhor com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é cada vez mais escasso. Crise econômica e agora com pandemia, né? Nós temos no futuro aí uma recessão muito bem constituída e as pessoas vão ter que saber lidar bem com o seu dinheiro. Os empresários vão ter que saber bem servir aos seus clientes e motivá-los a compras sustentáveis, porque a inadimplência ela tende a crescer. Na verdade, ela já está muito grande e tende a ficar muito maior, né? Texto de número 3. Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas. No Brasil, a necessidade de melhorar a educação financeira é especialmente urgente. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Data Popular, em 2008, mostrou que 82% dos consumidores brasileiros não estavam cientes da taxa de juros ao fazer empréstimos e que a maioria das parcelas de empréstimos atrasados devia-se à fraca administração financeira. Para melhorar o nível de educação financeira da população brasileira, o governo brasileiro lançou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a chamada ENEF, em 2009. As metas dessa estratégia nacional são desenvolver habilidades financeiras pessoais, estimular o comportamento financeiro responsável dos brasileiros, melhorando, assim, seu bem-estar financeiro. Visto que essas habilidades não são ensinadas sistematicamente no sistema educacional brasileiro, um projeto piloto de educação financeira para alunos do ensino médio foi introduzido em 2010 como parte da ENEF. Através desse programa, a educação financeira foi tratada como um tema transversal no currículo escolar dos jovens, incorporando 72 situações didáticas nas aulas de matemática, português, ciências, geografia, história, entre outras. Aí você me pergunta, Luquinhas, o que é um tema transversal? Transversal é aquele que ele atravessa vários outros temas. Ele não é um tema, ele passa por vários temas. Se você vai em biologia falar de sustentabilidade, você vai falar de consumo consciente. Se você vai em matemática falar sobre soma, investimento, juros, você fala sobre planejamento financeiro. Se você vai em física falar dos recipientes, dos volumes de água, de cilindro, qual é o melhor tipo de caixa para armazenar água, você vai falar sobre desperdício de água. Tudo isso é educação financeira. Gente, nós somos um dos povos que mais desperdiça alimento no planeta. É um dos maiores desperdícios de planeta, é um dos maiores desperdícios de água. E nossa população é pobre. Se nossa população tivesse água e comida, muito mais água e muito mais comida, você acha que nós estaríamos nesse nível de desenvolvimento? Você acha que nós teríamos esse nível de saneamento básico? O Brasil precisa parar hoje e pensar que seus jovens precisam ter mais instrumentabilidade, instrumentos, recursos para pensar no seu dinheiro para além do sustento ou para além da entorpecência, né? É o Brasil um dos países do mundo também que mais gasta proporcionalmente o salário em consumo de bebida alcoólica e drogas. Então, assim, nós estamos muito debilitados quanto ao nosso projeto de vida inicial, que é fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. A avaliação do impacto do projeto piloto foi realizada usando o método de atribuição aleatória.
um método de pesquisa bastante utilizado em testes médicos, mas, especificamente, as escolas foram selecionadas aleatoriamente através de um processo semelhante à loteria, para fazerem parte do grupo de tratamento que receberam o projeto de educação financeira e do grupo de controle que não o receberam. Ao comparar os resultados dos alunos das escolas do grupo de tratamento com os alunos da escola do grupo de controle, o método de atribuição aleatória ajudou a determinar que se o programa de educação financeira levou a mudanças no conhecimento, atitudes e tomada de decisões financeiras dos jovens. A avaliação englobou quase 900 escolas e 26 mil alunos em 6 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. As escolas participantes foram divididas aleatoriamente em grupos de tratamento e de controle durante os meses de abril e maio de 2020. Em seguida, no início de agosto de 2010, e antes de o programa ter sido iniciado, a avaliação diagnóstica foi conduzida com os alunos e seus pais nas escolas do grupo de tratamento e de controle para avaliar o conhecimento, atitudes e comportamento financeiro antes do projeto ser implementado. Imediatamente após a avaliação diagnóstica, o programa de educação financeira foi implementado nas escolas do grupo de tratamento. Em meados de agosto de 2010, os professores começaram a utilizar livros de educação financeira na sala de aula. O programa continuou a ser implementado até abril de 2011, somando um total de 3 semestres de aula de educação financeira para os alunos do ensino médio. Tá aí uma dica, uma excelente matéria optativa no ensino médio. O ensino médio precisa dar uma oxigenada, porque é só conteúdo, e pouquíssimo de instrumentabilidade para a vida tem esse estudante. Então, assim, parece que o ensino médio ele não contribui muito, não constrói muito para as pessoas. Então, eu peço a vocês que reflitam dentro dessa perspectiva sobre esse assunto. Vamos lá, olha a proposta qual é. A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras. A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras. Você percebe? É muito importante refletir sobre isso. O tema é educação financeira, correto, Luquinhas? É a oferta de educação financeira. A educação financeira ofertada ou que não é ofertada. Aí é muito importante você perceber, porque você tem 3 delimitadores muito claros. Você tem importância, que pode ser o tema do D1, importância da oferta. Por que é importante ofertar a educação financeira? No 2, por que é um desafio ofertar a educação financeira? É como se fosse, no caso, a importância, um elemento positivo, né? Um elemento que realmente trouxesse benefícios para os envolvidos. E um desafio são os entraves, as dificuldades, né? Que são possíveis travar para quem, obviamente, entende o quanto a educação financeira ela é importante. E o terceiro delimitador é escolas brasileiras. Então, perceba que o tema está atrelado diretamente às escolas brasileiras. Né? A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras. O que é que mais entrava isso, você vai pensar. O que é mais importante fazer isso? Você vai pensar, você vai refletir e vai levar para a sua redação. Tudo bem? Vamos ver um planinho de texto para poder a gente fechar tudo direitinho agora? Vamos lá, ó. Vamos planejar. Oferta de educação financeira nas escolas brasileiras, setinha para cima, setinha para baixo. Temos importância, desafios. Pronto. Vamos escolher agora, você está carecão igual a mim de saber, carequíssimo de saber, minhas belezuras, que nós temos o argumento técnico e o argumento... Ai, TikTok fica entrando. Quem autorizou? O argumento técnico e o argumento humano da escolha das nossas estratégias argumentativas. Ou um argumento que seja mais coletivo, um que seja menos coletivo, mais individual, um que seja mais técnico na essência, ciência, tecnologia, pragmatismo, e um que seja mais humano dentro da perspectiva de que depende da cultura, depende de onde a pessoa está, de onde o contexto está, reside e se revela. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Formação financeira, primeira importância de ofertar
a educação financeira nas escolas brasileiras é entender que existe uma formação financeira, que as pessoas precisam se formar melhor financeiramente e, assim, se formando melhor financeiramente, elas vão, obviamente, trazer uma perspectiva mais importante, significativa para as suas vidas. Vão projetar melhor suas existências dentro desse processo. E um desafio poderia ser os desafios ligados a combater a cultura da pobreza. E a gente vai entender o que é essa cultura da pobreza na prática. Aí, já expliquei a vocês, quando você for elaborar um argumento humano, aquele que você lida justamente com cultura, com hábito, com comportamento, com a utilização de valores que já estão muito engendrados, muito dentro da forma de pensar das pessoas no país, você usa a palavra cultura como uma forma de enobrecer, de sofisticar o seu argumento. Ao invés de você falar assim, descaso, descuido com a sexualidade, você vai falar cultura da imprudência. Ao invés de falar mentalidade de pobre, postura de pobre, você vai falar combater a cultura da pobreza. Isso sofistica o seu argumento, dá a sensação de que o seu processo argumentativo ele é mais complexo e mais efetivo na prática. Tudo bem? Vamos lá, ó. Formação financeira. Primeiro argumento desde cedo, no ensino fundamental. A transversalidade tem de começar quando começa a relação do indivíduo, a percepção do indivíduo com o dinheiro. Meus filhos de 6 e 5 anos de idade já falam de dinheiro, já perguntam quanto custam as coisas, se nós somos ricos, como eles vão ficar ricos, né? Por quê? Porque eles veem YouTube, veem os YouTubers, veem os videogames, né? Veem os programas de TV, os sitcoms e os desenhos da TV fechada e aberta. Então eles entendem a importância do dinheiro na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, eles não têm uma formação para isso, deve começar agora a entender como o dinheiro é difícil e precisa ser valorizado, e desde cedo no ensino fundamental, né? Outro elemento aqui, ó, é estrutura comunitária de ensino. Deve-se ensinar a formação financeira, como foi dito nos textos de apoio, transversalmente, ou seja, vai atingir toda a comunidade. E aí eu me refiro especificamente, ou mais especificamente, às escolas grandes e às escolas públicas, porque geralmente o grande Mário Sérgio Cortella, filósofo que fala isso, educador, uma escola é o coração de um bairro, né? É verdade, você entende que se o bairro pulsa, é pela escola. Então, é um projeto que vai atingir a todo mundo e que precisa ser vivenciado pela comunidade educacional para que ele tenha um peso e uma força maior, né? Então, a educação financeira ela precisa ser transversalizada porque ela está literalmente em tudo. Então, não pode ser uma gavetinha estanque daquele conhecimento sistematizado, topificado, capitulado, que a gente está acostumado. Não, a educação financeira vai estar em todos os lugares, como eu já falei antes, né? Conhecimento maior com juros, mercado financeiro, consumo consciente, entender essa linguagem que está tanto no nosso dia a dia, do Ministério da Economia, de todas essas representações econômicas e que a gente, não, na prática, não entende muito bem como é que funciona, né? Combater a cultura da pobreza. O que seria isso? Primeiro de tudo, é eliminar a ideia de que poupar é coisa de rico, né? Também eu não concordo que seja assim, o brasileiro é preguiçoso para poupar. Não se trata disso. O brasileiro não tem dinheiro. O brasileiro não tem estrutura para poder poupar. Mas também é desmistificar essa ideia de que só uma parcela da população pode fazer isso, quando aquelas pessoas que têm salários menores, né, acabam usando isso como desculpa para poder gastarem o quanto quiserem. Não está certo. Nem que seja poupar para que o mês vença, mas é um poupar que precisa acontecer o tempo todo, não pode ser rotulado. A educação financeira não pode ser privilégio de um grupo, não é? Não pode ser privilégio de um grupo. E na nossa cultura parece que apenas uma parcela da população é que sabe lidar com dinheiro, ou deveria saber lidar com dinheiro. Todos devem saber lidar com dinheiro. Por quê? Porque todos estão na sociedade, ganhando dinheiro e usando bens de consumo e gastando. Correto? Vamos lá, mais uma ideia. Ó, renda para consumo imediato. Isso também é a cultura da pobreza. É a ideia do imediatismo financeiro. Eu recebo um salário, eu gasto tudo. Se eu tenho 10, eu gasto 10, eu gasto 11. Nunca gasto 9. Isso é a cultura do imediatismo. As pessoas ficam angustiadas quando sobra algum dinheiro. O certo é sempre uma conta aumentar os juros. Quando sobra, as pessoas ficam, ai meu Deus, chocadas. Né? Chocadas.
E a cultura da pobreza adiantar um sonho mediante um crediário, por exemplo, né? Um crediário que vai render ali quase, às vezes, o dobro do produto, mas a pessoa fica logo em posse do aparelho, do material, do que queria, e fica pagando ali aquelas prestações mais caras só a título de ter mais rápido um determinado produto. É claro que, por exemplo, a gente sabe que tem alguns produtos que não podem faltar numa casa, né? Por exemplo, quebra-se uma geladeira e esse conserto ele é impossibilitado por algum motivo, é evidente que essa geladeira precisa ser comprada. Se ela tiver de ser financiada, que seja, porque nesse caso aí é um bem da residência que é indispensável, completamente indispensável. Mas, na maioria das vezes, a gente sabe que não é desse jeito, né? Primeiro repertório que a gente pode colocar, não, ainda falta um argumento, né, de combater a cultura da pobreza, que é a ideia de construir um projeto a longo prazo. Nós não estamos acostumados a construir um projeto de vida, como dizia o Sartre, né? Tudo bem que o projeto de vida que o Sartre falou lá em Eu Sei um Nada, em 1960, hoje já não existe porque nós não temos parâmetros para estabelecer a nossa vida, porque talvez vocês que estejam me vendo agora, assistindo essa aula, pensando em redação, você seja profissional de uma área que não nasceu ainda. É uma probabilidade, né? Muito grande, inclusive. Então, criar esse projeto ali é um pouco mais rarefeito hoje em dia. Porém, um projeto a longo prazo, do ponto de vista financeiro, ele sempre é salutar, porque faz o indivíduo desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Hábitos saudáveis financeiros. O que é um hábito que não é saudável para as finanças? O sujeito passou numa loja do shopping e comprou um sapato, porque ele gostou muito naquele mês. Ele não precisava necessariamente de um sapato novo, mas aquele sapato novo ele deixou ele muito feliz. Ele queria aquele sapato, ele comprou. Beleza, ele tinha dinheiro ainda, não tinha problema. 2 semanas depois ele passa e vê um sapato mais bonito, ele compra. Isso não existe. Para 2 pares de sapato, em 2 semanas, será que ele precisa mesmo desses sapatos? Ele vai andar, ele anda tanto assim na rua que ele precisa de solas novas o tempo todo? É incoerente, né? Então isso não é saudável, não pode ser saudável. Primeiro repertório, meus amores, ó. Quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Uma das maiores crises econômicas do planeta em todos os tempos. Até hoje é um referencial máximo de como essa administração financeira, administração com dinheiro, ela é frágil, fraca e precisa ser melhor organizada na cultura em todos os âmbitos. Outro repertório é a educação financeira na CNBB, já que se falou de formação financeira, a CNBB vai forçar, vai determinar, vai instituir que a BNCC ela seja totalmente constituída com tópicos transversais de educação financeira. E por último, combater a cultura da pobreza, vou indicar um filme, O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio, direção do maravilhoso Martin Scorsese, um filme americano de 2014, e vou mostrar o trailer para vocês agora, enquanto eu comento um pouco a película. É um filme bem interessante, é um filme da idade acima dos 16 anos, então, por favor, se você não tem essa idade, você não deve ver ainda esse trailer. Devemos respeitar as classificações indicativas, não é isso? Exato. Deixa eu tentar colocar para vocês aqui o Lobo de Wall Street. Eu vou tirar minha tela. Bora, meu filho. Isso. Vou tirar aqui minha telinha. Vou deixar você assistir enquanto você só ouve a minha voz. Né? Óbvio que vai ter a propaganda, né? Vai vir na aula. Isso não existe, gente. Isso é uma Aí, o Lobo de Wall Street. Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. A primeira coisa interessante é que o cenário de Lobo de Wall Street, claro que é Wall Street, que é a referência máxima sobre o mercado financeiro no mundo e sempre trabalha na ficção, aquela ilusão maravilhosa de que as pessoas podem sair da pobreza e alcançar a riqueza do dia para a noite. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi, it's a wazi, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped to you, Bruce. Technically, you do work for me. What's wrong, Dad? We're watching you bring home. Oh my God.
FBI. Any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, you could about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past. Você vê que o filme ratifica a ideia do excesso financeiro para a ostentação, para o extremo, para, obviamente, o excesso, né? E, obviamente, as orgias, consumo de drogas, de álcool em excesso, meio que também com o objetivo de humilhar, de estabelecer humilhação a outras pessoas, né? É um instrumento de poder mesmo. I would have been like that on your. How does this actually Outra invasão de propaganda, gente. Isso não existe. work? There's a big money sign. They get launched at the time they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. 2 in the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300. Where the Trojans, baby, we living in the moment. I've been the minutes for the longest, and you know it, and you know it, and you know it, and you know it. Come on. Yeah. Muito legal, gente, esse filme, muito legal. Mostra essa ideia, né? Essa simbologia de como a busca financeira, ela tem como objetivo mesmo a ostentação plena, completa e absurda que as pessoas devem ter quando elas têm algum tipo de ganho financeiro muito grande, né? Então, esse foi o planejamento que eu sugeri para vocês, a oferta de educação financeira, né? Escolas brasileiras, né? Nós temos importância, desafios, formação financeira e combater a cultura da pobreza, desde cedo no ensino fundamental, estrutura comunitária de ensino, né? Temos também aí conhecimento maior de juros, mercado financeiro, consumo consciente, temos a ideia de poupar, que é coisa de rico, né? Renda para consumo imediato, temos aí construção de projeto a longo prazo, temos quebra da Bolsa de Nova York, educação financeira na BNCC e o logo de Wall Street como o repertório fílmico para fazer essa referência. Você pode me dizer assim, Luquinhas, como é que eu uso o lobo de Wall Street na minha redação? Você vai dizer que o filme ele ratifica a ideia de que a busca financeira não é uma busca por sustentabilidade, o que na verdade não somos educados nesse sentido. A busca do dinheiro como um mecanismo de intensificar o prazer. Então, obviamente, está no campo da idealização. E no momento em que o dinheiro vira idealização, ele está fadado a criar diversas questões, diversos problemas à vida das pessoas. Tudo bem, gente? Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Foi um prazer grande. A gente volta em breve. Fique em casa, fica com Deus. Tchau.